Imagina a seguinte cena: Europa, século XVI, um acampamento militar improvisado bem no meio de uma guerra. Muito caos, poeira, aquele cheiro pesado de pólvora. Exatamente. E aí um soldado é trazido para a tenda médica com um tiro de mosquete na perna. Sabe qual era o protocolo rigoroso da época para isso? Olha, não era nada agradável. Pois é, a regra era derramar óleo de sabugueiro fervendo direto na ferida aberta. Tipo, fervendo mesmo. Nossa, a dor devia ser uma coisa assim inimaginável. O choque matava muita gente, né? Com certeza. Acreditava-se que a pólvora era venenosa e que o óleo ia purificar tudo. Até que um jovem cirurgião, vendo que o estoque de óleo tinha acabado, decide tentar uma mistura de gema de ovo, óleo de rosas e terebintina. E, na manhã seguinte, ele faz uma descoberta que muda tudo. O que é fascinante pensar é que isso não aconteceu num vácuo, sabe? Esse cirurgião era o Ambroise Paré, e essa busca dele por alternativas menos cruéis veio de uma crença muito profunda. A crença de que aquele soldado ferido tinha uma dignidade inerente. Ele merecia compaixão, não tortura. E é bem nesse ponto, nessa intersecção entre a prática médica e a fé, que a gente vai mergulhar hoje. Eu tô super animada para essa nossa análise, porque a missão aqui é desconstruir um mito histórico gigante. Um mito que muita gente toma como verdade absoluta, né? Exato. Vamos explorar a aliança surpreendente entre a ciência e a fé cristã. E a nossa fonte para isso, nosso guia hoje, é o capítulo 8 do livro Medicina e Fé, A Jornada do Médico Católico. Livro excelente escrito pelo Dr. Cleiton Cássio Bach e pelo padre Geraldo Siqueira de Almeida. E esse capítulo 8 foca justamente na medicina da Idade Média e do Renascimento. O que é super relevante para quem nos ouve, porque a gente vive numa era de medicina hipertecnológica, né? Robôs, algoritmos, mas que às vezes acaba desumanizando o cuidado. Há uma crise de desumanização. O paciente vira só um prontuário eletrônico. E o que esse livro faz é resgatar a visão da medicina como uma vocação divina, onde o médico atua quase como um auxiliar do Criador. E olha, explorando esse capítulo hoje, eu garanto que vai dar uma vontade imensa de ler a obra completa. Eu mesma fiquei fascinada. Inclusive, para quem acompanha a gente, fica aqui uma dica de ouro, logo de cara. Uma sugestão de presente. Sim, é a opção perfeita de presente para aquele médico ou médica de confiança da família. É uma forma linda de inspirar e reconectar a ciência com paixão na prática diária deles. E o exemplar já pode ser garantido no site www.oftalmorondônia.com.br. Vale muito a pena. Com certeza, é um baita presente. Mas, bom, voltando para a história, a gente precisa falar sobre aquele elefante na sala, né? A famosa Idade das Trevas. Pois é, como que a gente entende isso? A narrativa popular diz que a igreja reprimiu a ciência, mas o livro mostra que, na verdade, ela acendeu a luz para a medicina nas universidades. Como assim? Então, o livro desconstrói esse mito de forma brilhante. A Igreja Católica não suprimiu a ciência. Na verdade, as universidades medievais nasceram organicamente dentro do seio da igreja. Elas elevaram a medicina, que antes era tipo um ofício braçal, um artesanato prático, e transformaram isso numa disciplina acadêmica rigorosa, colocada lá no mesmo patamar da teologia e do direito. O livro cita exemplos incríveis. A escola de Salerno, por exemplo, que era chamada de Civitas Hippocrática. Era o primeiro grande centro super famoso pela abordagem empírica. E não era só Salerno, teve Bolonha, Pádua, cada uma com o seu foco. Pádua era fortíssima na observação empírica. Eu fiquei pensando aqui, lendo o texto, que essas universidades eram meio que as incubadoras do Vale do Silício daquele tempo, tipo o século XIII. Mentes brilhantes reunidas ali para inovar. É uma analogia muito boa. Mas o que é fascinante aqui é a riqueza do currículo. Porque veja bem, se a teologia dominava, como é que o conhecimento de outras culturas entrava ali? Exato, era essa a minha dúvida. Eu vi que eles usavam textos médicos de gregos, árabes, judeus. Como isso acontecia numa instituição católica medieval? Acontecia porque não havia-se medo do conhecimento externo. Pelo contrário, o Cânone de Avicena, por exemplo, que era um pensador persa islâmico,
era um material central de estudo. O método de ensino deles combinava a lectio, que era a leitura minuciosa desses textos clássicos. E tinha disputatio, né? Isso. O debate formal. Não era só ler e aceitar. O professor jogava um problema e os alunos tinham que argumentar os prós, os contras, baseados na literatura e chegar numa síntese lógica. Nossa, é basicamente o ancestral do método científico? Sem tirar nem pôr. Eles treinavam o raciocínio crítico de um jeito muito rigoroso. Tá, mas aí a gente entra num ponto curioso. O livro traz uma frase do Arnaldo de Villanova, um médico super influente da época. Ele dizia, o médico trata, mas é Deus quem cura. Uma frase clássica. Então, na prática, o que isso significava para um doente daquela época? Teologia e medicina andavam juntas, mas como eles lidavam com a febre, por exemplo? Eram disciplinas irmãs, mas sem confusão. Eles entendiam a doença através de causas naturais, tipo a teoria do desequilíbrio dos humores. Então, se o corpo estava doente, o médico tratava o corpo com remédios, sangrias, ervas. E a alma entrava onde? A alma importava muito, claro. A saúde espiritual era tratada com sacramentos, com oração. Uma coisa não competia com a outra. O médico não rezava para a febre baixar se ele tinha uma erva para isso. Mas olha só, deixa eu jogar um questionamento prático aqui. Se as pessoas, a população em geral, acreditava tanto em curas milagrosas e sobrenaturais, isso não gerava meio que uma acomodação? Tipo, por que investigar se Deus resolve? Isso. Por que investigar a doença a fundo se o milagre podia simplesmente arrumar tudo? O senso comum diz que a fé cega paralisa a ciência. Mas a lógica dos milagres, como o livro bem explica, fez exatamente o oposto. E aqui entra a figura de São Tomás de Aquino. Ele fez uma distinção inteligentíssima. Ele explicou que Deus age normalmente através das causas naturais. O milagre é a exceção da exceção. Se conectarmos isso ao cenário geral da época, a própria Igreja Católica passou a exigir o esgotamento de todos os meios naturais antes de sequer pensar em considerar um milagre. Espera, então a igreja meio que forçava os médicos a serem céticos? Exatamente. Pensa nos processos de canonização. Para provar que alguém curou um doente milagrosamente, a igreja exigia laudos médicos. O tribunal perguntava aos médicos, tem certeza que não foi uma remissão espontânea? Não foi uma erva? Não foi a dieta? Caramba! Pois é. Os médicos tinham que afiar brutalmente o seu conhecimento biológico só para conseguir provar que algo era inexplicável pela natureza. Ironicamente, a burocracia do milagre estimulou o rigor da investigação científica. Nossa, eu achei isso genial. E essa pressão por observar a natureza mais de perto nos leva direto para a mudança de paradigma seguinte, né? Da teoria para a prática física da coisa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante no livro. A revolução anatômica. Isso, o Renascimento. E a figura central aqui é Andreas Vesalius. O cara tinha 28 anos quando publicou o De Humani Corporis Fabrica, em 1543. Um marco absoluto. E a ousadia dele foi imensa. Total. Porque até então, todo mundo seguiu o Galeno cegamente. E o Galeno, lá na antiguidade, dissecava animais, tipo porcos e macacos, e extrapolava para humanos, porque dissecção humana era proibida na época dele. Vesalius bateu o pé e disse não, a gente precisa olhar direto para o corpo humano. E ele pôde fazer isso justamente por causa da visão teológica que impulsionava a ciência na época. Diferente de antigas filosofias dualistas que achavam que o corpo era sujo, uma prisão para a alma. Aquela visão negativa da matéria, né? Isso. O cristianismo combatiam isso. Baseado no Gênesis, a igreja viu o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Então, para Vesalius e seus contemporâneos, o corpo não era uma máquina profana, era a morada da alma imortal. Uma obra-prima. Observar a anatomia era admirar a engenharia do Criador. E tem um detalhe impressionante que o livro menciona sobre a prática disso. A igreja autorizava a dissecção, sim, geralmente de criminosos executados, mas tinha uma regra estrita. O pós-dissecção, certo? Sim. Depois do estudo, depois de abrir o corpo inteiro, os restos mortais tinham que ser recolhidos com todo cuidado e receber uma sepultura cristã.
sabe, com rito, com respeito. O corpo servia à ciência, mas nunca perdia o respeito profundo pela dignidade daquela pessoa. Nossa, isso é muito bonito. E mostra que a observação anatômica no Renascimento não foi um desafio à fé. Foi uma exploração reverente. Eles estavam, literalmente, querendo ver a beleza escondida debaixo da pele. Exato. Mas, bom, de nada adianta só observar o corpo se a gente não souber consertar ele, né? E é aí que a transição flui para intervenção, para cirurgia. Que durante muito tempo foi meio desprezada pelos acadêmicos. Pois é, a cirurgia era considerada um trabalho menor. Trabalho de barbeiros que cortavam cabelo e amputavam pernas. Mas aí ela ganha status. E a gente volta para aquele médico do nosso exemplo do começo do episódio. Ambroise Paré, o pai da cirurgia moderna. Que mudou o jogo completamente. Mudou tudo. Ele abandonou aquela prática cruel do óleo fervente nas feridas à bala, trocou por curativos suaves. Ele tem uma divisa famosa que o livro destaca: "Eu o tratei, Deus o curou". E isso levanta uma questão importante, sabe? Por que o ímpeto cirúrgico cresceu tanto nessa época? Por que buscar técnicas menos dolorosas e mais reconstrutivas virou uma prioridade? Por quê? A resposta está bem enraizada na teologia católica, na convicção de que toda a vida humana tem um valor infinito. Intervir para restaurar a função de um membro, aliviar a dor, era visto como um ato de caridade profunda. Não era só curiosidade científica, era compaixão ativa. Exato. E ia além da sobrevivência básica. O livro traz um exemplo chocante, que é o Gaspare Tagliacozzi. Ah, cirurgias plásticas. Nossa, eu fiquei de queixo caído com essa parte. O método italiano, ele fazia a reconstrução nasal no final do século XVI. E a gente pode pensar, nossa, cirurgia plástica nessa época é pura vaidade. Mas não era, né? Era para devolver a aparência social do paciente. Naquela época, perder o nariz por causa de doenças, tipo a sífilis, ou em duelos, era um estigma terrível. A pessoa virava um pária. Era excluída. Ninguém queria chegar perto. Então, a motivação de Tagliacozzi e de outros não era puramente estética. Era devolver a dignidade ao paciente. Se o ser humano é uma unidade de corpo e alma, reparar o rosto de alguém era reparar na sua capacidade de se relacionar com o mundo. Devolver a pessoa para a sociedade. É de uma humanidade absurda. Sem anestesia moderna, sem antibiótico, o compromisso deles com o paciente era gigante. Muito. E olha, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou hoje, o legado que a medicina medieval e renascentista deixa para nós é muito vital. Essa união perfeita entre a razão e a fé, essa visão integral de que a gente é corpo e alma e do cuidado com o mais vulnerável. É um legado que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A relação pessoal com o paciente começou aí. Com certeza. E é por isso que, voltando ao propósito central do nosso mergulho hoje, a gente reflete sobre como a medicina de hoje está meio sufocada. É tela de computador, métrica, tempo de consulta curtíssimo. A gente precisa muito resgatar essa vocação sagrada. O resgate dessa empatia é o remédio para o burnout e para a frieza que a gente vê hoje nos consultórios. Sem dúvida. Por isso, eu convido fortemente todo mundo que está nos acompanhando a ler Medicina e Fé, a Jornada do Médico Católico. E reforço, é o presente ideal para aquele médico ou médica que cuidou tão bem da sua família. É um jeito muito atencioso de dizer um muito obrigado e inspirar a prática diária deles. O livro está disponível direto lá no www.oftalmologiarondônia.com.br. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento, uma provocação final para a gente refletir. Hoje, a gente tem tecnologia suficiente para mapear nosso DNA, para olhar dentro das nossas células em tempo real. Uma maravilha técnica. Mas será que, ao ganharmos essa capacidade de olhar tão profundamente para dentro do corpo humano, em uma tela, a gente não corre o risco de esquecer como olhar nos olhos da pessoa que habita esse corpo? Nossa, é pesado. Pois é. A verdadeira inovação do futuro pode não ser criar uma máquina nova. Pode ser simplesmente o resgate dessa antiga e sagrada empatia. Fica aí a reflexão para todos nós. Eu encerro essa nossa análise de hoje com muito entusiasmo e agradecendo demais a companhia de quem nos ouve e mais esse mergulho pelo conhecimento.
Até a próxima!